Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero conduzi-los em mais um episódio da série A Bíblia ao longo do ano. Ontem iniciamos mais um livro, nosso 12º livro, e é o segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Hoje, dia 14 de maio, queremos estudar os capítulos 5 a 8 do segundo livro de Samuel. Vamos juntos? Iniciando então pelos capítulos. O capítulo 5 de 2 Samuel vai trazer, dentre outras coisas, Davi sendo ungido como rei de todo Israel, Davi conquistando Sião. O reinado de Davi é reconhecido por Irão, os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, e Davi derrota os filisteus. O autor deixa claro que Davi não era um usurpador de trono. Deus lhe dera direito ao trono, e o fato é reconhecido por Saul antes dele morrer, ainda em 1 Samuel, por Abner, como nós vimos ontem, que depois também vem a óbito, quer dizer, é morto, e ele era um homem de confiança de Saul, e finalmente por toda a nação. Embora parte de Jerusalém tivesse sido destinada à tribo de Judá por ocasião da conquista, a fortaleza como tal jamais havia sido tomada, e os habitantes da cidade santa tinham motivo para se vangloriarem de que a sua fortaleza podia ser defendida por uma guarnição de cegos e aleijados, vejam vocês. Mas eles subestimaram Davi e Jerusalém é conquistada. Jerusalém era uma escolha excelente para a capital, a sua localização era central. Não estava ligada a nenhuma tribo em particular. Tinha uma história notável desde a época de Abraão e, em função disso, podia funcionar como um polo unificador das 12 tribos. E ela ficou em poder do reino de Judá, até ser destruída 400 anos depois desta conquista pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Diante deste capítulo 5, temos aqui 4 questões. A primeira delas, quantos anos Davi reinou em Israel? E ao todo nós vamos ler neste capítulo que Davi reinou dos 30 aos 70 anos de idade. Portanto, já descobrimos com qual idade Davi irá morrer. 70 anos. E por quantos anos ele irá reinar? 40 anos. Sendo 7 anos apenas sobre Judá e 33 anos sobre toda Israel. Números muito importantes de serem proferidos. 7 anos tem a ver com a perfeição, 33 anos a idade de Cristo, 40 anos normalmente é um número muito ímpar no texto bíblico. A segunda questão é a seguinte: quem eram os habitantes de Jerusalém antes de Davi conquistar a cidade? E qual é o outro nome que Jerusalém é chamada? Os habitantes de Jerusalém eram os jebuseus, esses que estavam afirmando com um certo orgulho que ninguém havia conquistado a fortaleza deles. São eles que são derrotados por Davi. E o outro nome da cidade de Jerusalém é Sião. E muitas vezes há uma referência a Sião como a cidade celestial. Em inglês, Zion. E há muitas igrejas luteranas com este nome nos Estados Unidos, por exemplo. Lutheran Church Zion, Sião. Questão 3. O que o rei de Tiro enviou a Davi?
o rei de Tiro, conhecido como Irão, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que construíram um palácio para Davi. Vejam que presente. Mas qual é a importância deste fato aqui? Que o reino de Davi estava sendo reconhecido por todos, até mesmo por quem estava fora do povo de Deus. E a última questão a respeito deste capítulo é quem foram os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Se você acompanhou ontem, você viu que 6 filhos nasceram em Hebrom, lá em Judá. Dentre estes, Absalão, que vai trazer muitos problemas a Davi. Agora em Jerusalém serão 11 ao todo. E sim, a Bíblia ela fala apenas dos homens, não menciona as mulheres, mas seguramente Davi não teve apenas filhos, mas também teve filhas. E ao todo em Jerusalém foram 11 filhos, homens, que nasceram de Davi, mais uma vez de mulheres e concubinas diferentes. E foram os seguintes os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. E assim nós percebemos que a maior parte destes nomes, assim como os filhos que nasceram em Hebrom, sequer são mencionados em outros textos bíblicos. Mas aqui nós temos um nome de grande peso, que é Salomão, que irá suceder o trono de Davi. Chegamos então ao capítulo 6 de 2 Samuel, que tem os principais destaques, que são os seguintes: a arca é levada para Jerusalém e Mical é repreendida por Davi. Depois que os filisteus devolveram a arca, ela ficou em uma cidade chamada Kiriat Jearim. E agora, com a posse de Jerusalém e Jerusalém se tornando a capital do seu reino, Davi faz questão de trazer a arca para esta nova capital, a Arca da Aliança. E esse acontecimento foi celebrado com toda a exuberância do culto dos hebreus. Temos mais 4 questões a respeito deste capítulo. A quinta questão deste nosso estudo diz o seguinte: por que Uzá foi morto no transporte da arca? Você até mesmo pode ver aí a imagem. E o texto correspondente a essa passagem é de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, onde nós lemos: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. E nós podemos assim pensar, mas por que este homem morreu? Ele só estendeu a sua mão. Que irreverência teria sido essa? A questão é que a arca era sagrada e nem os levitas podiam tocá-la. E isto explica o castigo severo que Uzá recebeu. Na tentativa seguinte, vejam vocês, os levitas irão carregar a arca por cabos. Ninguém poderia tocar a arca da aliança. Lembrando que dentro da arca estavam as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Questão 6. Como Davi se portou ao receber a arca da aliança na cidade santa? Temos a resposta em 2 Samuel 6, versículos 13 a 15, onde nós lemos: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho.
Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Portanto, nós percebemos que há alguns elementos aqui que são importantes de serem destacados. Davi vai realizar um sacrifício para receber a arca. Davi estará dançando com todas as suas forças diante do Senhor, e ele não estará vestindo roupas de rei, mas roupas sacerdotais. E assim, com grande júbilo e ao som de trombetas, a arca da aliança será recebida em Jerusalém. A questão é, questão 7, qual foi a reação de Mical, a esposa, uma das esposas de Davi, filha de Saul, ao presenciar Davi dançando? E temos a resposta em 2 Samuel 6, versículo 16, onde nós lemos: quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. E nós podemos achar estranho essa reação de Mical. Por que será que ela desprezou Davi em seu coração? Apenas pelo fato dele estar dançando? E existem algumas hipóteses. Há quem diga que Mical desprezou Davi porque ele não estava portando roupas reais, mas roupas sacerdotais. Há quem diga que Mical ficou com vergonha de Davi, pois com aquelas roupas sacerdotais e dançando, muitas vezes certas partes de suas pernas apareciam e descobriam a sua nudez. Fato é que Mical não gostou da reação de Davi, sendo que Davi não estava fazendo nada de errado, muito pelo contrário, ele estava adorando a Deus. E qual que vai ser a reação de Davi diante desta reação inusitada de Mical? Temos a resposta em 2 Samuel 6, versículo 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esse versículo parece indicar um rompimento no relacionamento e, consequentemente, não houve neto de Saul, por intermédio de Mical, que pudesse reivindicar o trono real. Há certas coisas que vocês vão observar acontecem na história que, se foram ou não premeditadas por Davi, contribuíram em muito para que ele se mantivesse íntegro em seu trono. Chegamos então ao capítulo 7. E o capítulo 7 tem como principais destaques a aliança do Senhor com Davi e uma oração de agradecimento de Davi. Temos a questão número 9, que vai compor toda a explicação deste capítulo. E diz assim: no capítulo 7, Davi manifesta a vontade de construir um templo para Deus, mas recebe uma negativa por meio do profeta Natã. Por que aparentemente isso ocorre? Nós vemos que Davi quer construir uma casa para Deus, mas é Deus quem modifica e sustenta a casa de Davi. Deus não permitiu que Davi realizasse seu sonho de construir o templo. Isto seria a tarefa de seu filho, que aqui em 2 Samuel não fica tão claro, mas em 1 Crônicas fica um pouco mais claro. Porque Davi era um homem de guerra e Salomão será um homem de paz e não um guerreiro. Mas a frustração de Davi foi seguida por uma promessa que foi muito além de tudo o que ele poderia pedir, levando-o a responder com uma notável oração de louvor e agradecimento. Davi podia não ter autorização para construir uma casa para Deus, mas Deus construiria uma casa para ele, uma dinastia que duraria para sempre. Sobre esta promessa se baseia a esperança que reaparece no restante do Antigo Testamento, a esperança de um Messias. E quando Cristo veio, a promessa se cumpriu. Ele nasceu na cidade natal de Davi, Belém, e era da casa e família de Davi. O anjo disse a Maria: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai,
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lembrando sempre que quando há uma referência à casa de Jacó, está falando a respeito de Israel. É importante dizer que Salomão construiria o templo, mas Davi contribuiu em muito. Ele fez os planos, ele ajuntou o material, ele organizou e delegou tarefas relacionadas com o templo, inclusive música e adoração. Isto a respeito do capítulo 7, então chegamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 8, que é o capítulo de menos destaques. Temos como destaques as diversas vitórias de Davi e os oficiais de Davi. Este capítulo parece anteceder os acontecimentos do capítulo 7. Então parece que no capítulo 7 houve um parênteses maior e depois retoma aquilo que havia se iniciado no capítulo 6. Chegamos então à última questão, a questão 10. Com qual critério Davi definiu que Moabita morreria e que Moabita ficaria vivo em suas conquistas militares? Do que eu estou falando? Nós temos lá, em 2 Samuel 8, versículo 2, o seguinte texto. Também derrotou os Moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os Moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Esse é um texto um tanto quanto difícil, talvez um dos mais difíceis de hoje, os versículos mais difíceis. Parece que antes disso Davi estivera em paz com os Moabitas. Lembrando que os Moabitas são os descendentes de Ló. Os Amonitas e os Moabitas são filhos de Ló com as filhas de Ló. E sempre foram povos que deram problema para os israelitas. Volta e meia eles faziam as pazes, eles brigavam, eles faziam as pazes, eles brigavam. E antes então deste acontecimento, Davi estivera em paz com os Moabitas, o que torna difícil de entender o que aconteceu aqui. E mais tarde sugeriu-se a possibilidade de que os Moabitas tivessem matado os pais de Davi. Mas nós não podemos ter esta certeza. Isto a respeito dos capítulos de hoje, 2 Samuel 5, 6, 7 e 8. Vamos então para a segunda e última parte deste nosso estudo, trazendo o ensino de 2 Samuel 5 a 8 para a nossa vida. Primeiro, os filisteus, perturbados pelo fato de Davi ser o novo rei de todo Israel, o atacaram 2 vezes e foram derrotados. Davi consulta o Senhor e conta com ele para a vitória. E o que nós aprendemos? Para que os nossos planos tenham a bênção de Deus, precisamos invocá-lo e submetê-los ao julgamento da palavra de Deus. Segundo ensinamento. Mical vê Davi vestido de forma humilde como um sacerdote, começa a zombar dele. Ao servir fielmente ao Senhor, você está disposto a parecer um tolo aos olhos dos outros? Não tenha medo de manifestar a sua alegria diante do Senhor e suportar perseguições e sofrimentos. Nosso Senhor Jesus não se sentiu envergonhado ao se humilhar na cruz, a fim de nos salvar de nossa própria arrogância. Terceiro ensinamento. O Senhor não diz a Davi e a Natã o que eles farão, mas o que ele mesmo fará para Davi, uma casa e um reino que serão eternos. Antes de fazer algo para o Senhor, devemos primeiro consultar a sua palavra para conhecermos aquilo que o agrada. Jesus Cristo é o descanso e a casa prometidos a Davi, e nele o povo de Deus obtém descanso de seus inimigos, o pecado e a morte, e nele habitarão para sempre. Último ensinamento. O Senhor dá grandes vitórias a Davi sobre reinos ao redor de Canaã e da Síria,
além de muita riqueza por meio dos espólios de guerra. Nós também estamos numa batalha, mas não contra outros povos e nações, contra a tentação e o pecado. Assim como foi com Davi, nossa vitória só acontece quando o Senhor a concede, começando no batismo e por meio da fé em Jesus Cristo. O Senhor nos dá a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Vitória essa comprada com o sangue de Cristo. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de 2 Samuel. Muito obrigado por nos assistir e até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.